Boa tarde, estamos com mais uma live do Momento Equilíbrio em Mim e hoje é com muito prazer, com muita alegria que eu vou receber Matheus Catieiro, da Oficina da Alma, em Belo Horizonte, um amigo de caminhada, do trabalho do caminho do Patchwork, que tem um canal Oficina da Alma que super vale a pena vocês conhecerem. Tem um canal no YouTube com muitas meditações, com palestras e também com trabalho de focalização que atualmente eu também faço. E nós vamos estar hoje também com esse tema de equilíbrio, né? Mas trazendo como a gente pode encontrar equilíbrio através da crise. E tem muitos ensinamentos do Patchwork que trazem esse tema assim de forma fantástica. Já estou vendo algumas pessoas entrando aqui. Dani, Ednilza, Nau, me sinto muito feliz, viu, de vocês estarem nessa live. O Matheus tem uma forma muito própria dele de falar sobre os temas e de nos envolver. E esse tema, né, encontrar equilíbrio na crise, é bem atual mesmo. E a gente, o tempo inteiro, está se perguntando o que acontece depois de uma crise, né? E o que de bom a gente pode tirar dali. Eu tenho certeza que todos vocês têm sempre, depois de uma crise, sempre trazem a experiência de que algo valeu a pena. Ele já está aqui, já estou visualizando, deixa eu... Já está entrando aqui, aguardando. O Matheus já estava fazendo uma propaganda aqui até você entrar. Que Aí, bom, ajeita um pouquinho sua tela para poder aparecer você. Eu sim. tô bem aí, quando você me vê, corta meu rosto, tá bom? Tá cortando um pouco a sua Um testa. pouco, né? Eu vou chegar mais para Isso, trás. Melhorou? isso. Melhorou. Pronto. Eu- a Seja gente vai, bem-vindo. a gente vai se enquadrando aqui. Obrigado. Já estava falando um pouco do canal, da focalização até você entrar, tá? Legal. Uhum. Mas fique à vontade para se Quer apresentar concluir? aqui Eu para o te nosso. interrompi. Não, tranquilo. Falar para você se apresentar, agora você falando, né? Sim. E sobre esse tema também, o que é que vem logo aí para desmistificar equilíbrio, que é isso que eu estou tentando desde o início, Matheus, das Ah, lives. legal. Porque eu Trazer uma falei. nova luz para a ideia do que é equilíbrio, né? Uhum, bacana. A primeira coisa que eu pensei foi justamente disso, da gente olhar para essa palavra e para a ideia que surge quando a gente pensa em viver em equilíbrio, né? Porque eu acho que essa palavra dá margem para muito mal entendido, para muitas distorções. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser um caminho muito construtivo, ela também pode ser um risco da gente estar buscando um formato ilusório de viver, né? Um jeito que não é possível. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu vou só me apresentar um pouquinho então. Eu te agradeço, Carol, mais uma vez pelo convite. A gente aqui, né, encontrando pontes de encontro nesse mundo virtual maravilhoso. E é um espaço mesmo da gente estar interagindo e trazendo, né, um pouco mais dessa oficina da alma para a prática. Eu coordeno aqui esse trabalho em Belo Horizonte, que a gente chamou, é um núcleo terapêutico, a gente chamou de Oficina da Alma, e são várias correntes terapêuticas que cada uma ela nos guia de uma forma diferente para uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida onde a gente esteja em ordem com as nossas necessidades, com as nossas relações, com a nossa espiritualidade. E eu acho que hoje eu posso dizer assim que eu tenho várias bases na minha trajetória. Talvez a primeira delas tenha sido na minha casa, meu pai. Hoje mesmo eu fiz um post falando assim dessa força do meu pai, né? É o afeto de minha mãe, trazendo a liga para as relações e a força de trabalho do meu pai, sabe? Fica até emocionado de falar dele. Essa força espiritual que ele
me passou e eu peguei muito mais do que eu imaginei, né? É mais, a gente veio juntos nesse sistema onde existe alguém que traz essa força de, de buscar no caminho espiritual uma forma de estar encontrando a paz, de estar encontrando um sentido para a vida, né? Você Então, fala aí, reverbera também em mim, viu, Mateus? Meu pai, a força do meu pai, o afeto da minha mãe, que sim, realmente engrandece a gente mesmo. E a gente se reconhecer com essas potencialidades que vieram dele, né? Nos tornam tão humanos, tão abertos para a vida. E eles são sim, muito fortes mesmo, né? Eu encontro essa força neles também. Reverberou em mim, você falou, tocou aqui. sim. Ei, Paulo, a humanidade. É isso. Ô, Carol, que bom que tocou aí, porque é sinal que a gente já consegue reconhecer esse valor que vem deles, né? E eu acho que Sim, essa é a base de qualquer coisa que eu venho fazer depois, tudo que tem algo de bom que eu esteja oferecendo para o mundo, eu acho que só chega como concreto e possível quando essas bases aqui estão minimamente honradas, elas têm um lugar no meu coração. A sensação que eu tenho é que se eu não tivesse encontrado um lugar de reconciliação com meu pai, porque nós tivemos momentos muito difíceis, até na adolescência, no início da minha vida adulta, e eu tenho a sensação que se eu não tivesse conseguido encontrar essa reconciliação, esse lugar, né, de pacificação no meu coração em relação a ele, e que é isso aí que o Paulo falou, é olhar a humanidade dele e incluí-la, a humanidade dele, como parte, né, dessa força. É, eu acho que tudo que eu faria seria torto, se isso tivesse em desacordo aqui em mim. Então eu sinto que no momento em que isso abriu, isso foi um trabalho que eu fui fazendo, foram terapias que começou a abrir. Quando isso abriu e esse espaço de reconhecimento, de gratidão, de honra, né, da força que vem, né, do meu pai, principalmente porque era com quem eu tinha mais conflitos, aí sim eu senti que eu estava pronto para também oferecer a minha força para a vida, com toda a minha imperfeição também. e eu acho que a primeira, eu acho que a gente já começa falando disso e me vem aqui que a primeira premissa do equilíbrio é a gente poder receber dos nossos pais com a humanidade deles, porque a gente deseja que eles sejam, né, perfeitos e na verdade eles são humanos e aí quando a gente consegue, enquanto adulto, enquanto o nosso trabalho de autoconhecimento, poder integrar eles, aí vem um equilíbrio, né, Matheus, vem uma paz e até as coisas que você não concorda, aquilo não faz sentido porque você não tem que concordar, você só tem que aceitar, não tem como ser diferente, né? E aí vem a paz. Sim, foi bom esse link que você fez, porque a gente pode transformar ele numa pergunta. É possível estar em equilíbrio sem estar em paz com seus pais? É Nossa. possível viver bem sem que o seu coração esteja em harmonia com seus pais do jeito que eles são? Ou eu vou estar exigindo o resto da vida que eles sejam diferentes para me atender? É impossível, né? Barbosa está falando aí. Impossível. Então, acho que foi bom você pontuar isso, que a gente já começa a trazer aqui uma base, que eu acho que é uma base fundamental para a gente começar a compreender esse, essa possibilidade de viver em equilíbrio. Tem uma outra palavra que eu acho que Hellinger usa, que eu acho que dá a mão, fica de mão dada com equilíbrio, que seria harmonia. É parecido, né? Sim,
Hellinger fala assim, eu fico em harmonia com a vida quando eu olho, né, para os meus pais, do meu coração, sem exigências. Quando eu estou em paz com tudo aquilo que foi possível receber da vida. Aí eu me torno em harmonia, porque eu estou em harmonia não é com a dimensão humana deles, eu posso continuar discordando deles em vários níveis humanos. Existe muita incompreensão acerca dessas premissas sistêmicas, porque às vezes fala, mas como é que eu posso aceitar essa postura tão inadequada, esse comportamento tão agressivo, tão ofensivo? E não se trata de concordar e de amar a dimensão imperfeita e humana, né? Mas de estar olhando por cima disso e vendo que a vida, nessa imperfeição, com tudo que eles expressaram, foi a forma de te oferecer o que você precisava para seguir em frente. E Sim, e se, levando. só concluindo, se isso não for visto com gratidão, se isso não puder ser reconhecido como um valor, se eu começo a desprezar no meu coração o meu pai, porque ele não atende um padrão, às vezes, da minha mãe, ou porque ele não atende um padrão ideal, ou desprezar minha mãe quando ela não atende alguns padrões, eu vou estar desprezando sempre uma parte em mim que se identifica de alguma forma com eles. E assim Sim, eu vou estar em desequilíbrio, eu vou estar em desarmonia. sim. E o cuidado, né, Matheus? Porque a gente tem, por exemplo, assim, mães que são narcisistas, pais que fizeram realmente, em algum momento da vida, trouxeram muita dor para a vida dos filhos, pela incapacidade de ser diferente. E esse cuidado que a gente tem que ter para não levar para o lado da culpa porque não consegue, aí vai para um lugar, né, de que, assim, eu não estou conseguindo fazer isso porque eu ainda tenho muita dor dos meus pais, eu queria poder conviver de uma forma harmoniosa com eles, mas que não é possível, às vezes ele já morreu, ou às vezes é uma mãe que você precisa se manter afastado, porque aquela relação ali não é saudável do ponto de vista da convivência, mas é de um nível, quando você fala, e para mim chega assim, de um nível um pouco maior, que assim, foi o que eles puderam, esses são os pais certos para mim, acolher isso sem precisar criar nenhum modelo de idealização de como seria estar em harmonia com eles, não é? Sim, e eu acho que num primeiro momento, isso, pelo menos é o que eu tenho visto comigo e com quem eu atendo, né, nesses anos, que isso não vem pronto, isso não é possível. Então, o nosso trabalho dentro desse caminho em busca de harmonia, em busca de equilíbrio, é justamente ir desconstruindo essas idealizações que a gente criou a respeito deles, a respeito da vida, né? Porque a vida, ela encontrou uma maneira de se desenvolver, dessa geração, desse sistema continuar seguindo em frente. O sistema do seu pai, o sistema da sua mãe, e se encontra um representante, o seu pai e a sua mãe, e esse sistema então encontra, e ali naquele encontro eles deram sequência à vida, né? E essa forma com que esse destino se entrelaçou tornou possível a sua vida, né? Desse jeito, né? Se isso não puder ser reconhecido como algo divino, como algo né, que traz os recursos que você precisa, nós vamos estar em desarmonia não é com os nossos pais, é com a vida. Porque a E vida vem assim, utilizou os nossos pais, eles foram sim, tomados a serviço de um princípio maior, para que então eles, nesse serviço, eles oferecessem, né, a vida. E era tudo que a gente precisava, para estar aqui agora, seguindo, aprendendo. Então eu queria desconstruir essa palavra equilíbrio, né, com a ideia assim, Carol, foi a primeira coisa que eu pensei para o nosso encontro. Aqui,
equilíbrio, às vezes muita gente pode pensar assim, eu quero uma vida equilibrada, como se uma vida equilibrada fosse viver sem esses atritos humanos, né? A Pátia aí falando, são humanos. Então, outra pergunta, a primeira foi, é possível a gente viver uma vida equilibrada sem aceitar os nossos pais no nosso coração? Aí a gente já vem respondendo não. Depois a gente pode até abrir um espaço aqui para o pessoal também participar, trazer Sim, sim. perguntas. Mas aí a segunda agora eu vou trazer diferente, mas dando sequência, transformando em pergunta aqui. É possível que a gente possa viver em equilíbrio, em harmonia, sem aceitar a imperfeição da vida? Sem essa imperfeição da vida inclui a imperfeição dos meus pais, inclui a minha imperfeição, Própria imperfeição. né? E a imperfeição desse mundo que a gente olha, se a gente olhar para a nossa sociedade, para a nossa política, para as notícias que a gente vê, eu posso me debater com isso. Eu vejo pessoas que elas vivem inflamadas. Cada vez que isso acontece é uma inflamação e aquilo ali é um caos, porque está sempre acontecendo, né? Situações que são assim selvagens, situações que são desumanas, situações que são terríveis dentro E dentro do nosso sistema, na nossa sociedade. Então é isso quando não é possível. uma crise, desculpe, isso quando não é uma crise que é uma coisa interna, né, nossa. E a gente que não tem nada externo, por exemplo, nós estamos vivendo agora o Covid, né? Agora não, já 6 meses, né, Matheus? Já ficou de casa, E, já, é, já é então, a íntimo. gente já está há algum tempo vivendo essa crise. Então, tá aí, ok. E as crises internas, as crises ilusórias que nós criamos, né, que nós colapsamos com aquilo, o grau de ansiedade, o grau de insegurança, o grau de medo que toma a gente numa proporção, e aí vem o chamado, né, para mudança e a gente resiste. E aí ela se mantém, a gente não consegue ver o benefício e colapsa ali. Isso também eu gostaria que você trouxesse assim, a sua experiência e o seu ponto de vista em relação a essas crises que acontecem da gente com a gente mesmo, né? E essa Sim, busca de um equilíbrio ilusório, de uma perfeição, de um controle que não é possível, não tem, a gente não consegue controlar nada, a não ser os nossos pensamentos. E aí a gente também não consegue controlar, né? boa. Então o controle aqui é uma palavra-chave para a gente poder quebrar essa ilusão de uma busca por um equilíbrio que é irreal. Então vamos diferenciar aqui dois tipos de equilíbrio. O guia gosta de fazer muito isso, de dizer, por exemplo, que existe uma raiva que é saudável e uma raiva que é doentia, né? Que existe um desejo que é criativo, né? Que é produtivo, que nos leva para realizações, e existe um desejo que é tenso, que é distorcido, que ele vai nos levar sempre a situações de mais ansiedade, de mais tensão, né? E perceber a diferença entre um e outro é um processo que aí nós vamos chamar o Gendlin para poder ajudar o guia a nos diferenciar. Então eu gosto dessas parcerias. A gente começou a falar do Hellinger, agora falando do Uhum. guia e dando a mão para o Gendlin, que o Gendlin Lindo vai nos demais isso. ajudar. Essa tríade são as bases da oficina da alma hoje. Eu acho que se eu ficar estudando isso o resto da vida, pelas próximas 3 vidas, eu ainda tenho muito que aprender, porque é riqueza e riqueza que cada um desses três trazem, e que para mim traz um complemento. Onde um vai, o outro continua, onde um para, o outro continua, cada um com seu olhar. Então, dentro dessa ideia inicial do guia de diferenciar o lado saudável e o lado distorcido do equilíbrio, como que eu vou saber? Aí eu chamo o Gendlin e me diz, olha, eu só vou saber se eu prestar atenção no meu corpo, se eu começar a perceber a experiência sentida
de estar me deixando mover por esse desejo de equilíbrio. Esse desejo de equilíbrio, ele é saudável ou doentio de acordo com a experiência sentida. Cacau falou, isso precisa ser sentido, aí eu vou ver. Então, o que seria um equilíbrio distorcido e doentio? Seria uma busca por equilíbrio, e aí eu posso entrar dentro de uma religião, dentro de um trabalho de espiritualista, dentro do próprio Petwork, dentro de uma constelação, dentro de uma psicoterapia, né, dentro de qualquer linha de trabalho, e aí eu distorço o propósito sagrado daquele caminho e passo a usar aquele caminho para poder alimentar um desejo distorcido de equilíbrio. Qual é o desejo distorcido de equilíbrio? É querer que a vida seja perfeitamente favorável a mim. É querer que eu esteja sempre bem para poder responder de forma segura a tudo que acontece na vida. Isso é doentio, isso é ilusório. E aí muitas pessoas vão buscando argumentos, teorias e racionalizando e às vezes vivendo uma imagem de um equilíbrio ideal, como se isso fosse possível. E aí, para que isso seja enganado, para que isso seja possível, eu passo a querer abafar tudo isso que você falou, tudo que parece estar contrário a essa idealização de que eu estou em equilíbrio. E eu vou abafando, 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 até uma hora que a vida ela já não bate na porta. Ela arromba as nossas resistências e cai por terra essa ideia falsa de controle. E aí cai, e aí eu perco o controle. E na hora que eu perco esse controle, eu me dou conta do desequilíbrio, do despreparo, da imaturidade, da insegurança, de que a vida não é do meu jeito. A vida ela não existe para satisfazer as minhas expectativas. Ela é do jeito que é. Eu recortei algumas frases do Hellinger para ilustrar, voltando lá no Hellinger, nós vamos circulando nesses três aí. A vida decepciona para você viver, para você parar de viver com as ilusões e ver a realidade. Então começam a vir algumas decepções para que vão rasgando as nossas ilusões. A vida dizendo, não, não tem que ser do seu jeito para ser bom. Não tem que ser do seu jeito para ser perfeito. E aí a gente pode fazer um trocadilho. A vida é perfeita com toda essa imperfeição. Exatamente. Com todo esse desequilíbrio. É, sabe? Ou com todo esse aparente desequilíbrio. Porque, de um ponto de vista aqui, olhando aqui, desse ponto de vista aqui, tá tudo, parece que tá tudo um caos. Tá tudo sem propósito, tá tudo sem governo, tá tudo, nossa, olhando daqui. Mas olhando daqui, de cima, eu vejo assim, puxa, olha lá, eu tô vendo, é só mais um passo que esse planetinha está dando para poder se organizar numa nova fase. E E nós tá também, né? perfeito. É, esse planetinha e esse planetinha interno aqui também. E aí onde vem a pergunta, né, da live, que assim, a gente pode encontrar equilíbrio na crise, e eu até fiz, na hora que eu fiz o post, eu fiz uma pergunta que assim, da gente perceber que depois de uma crise a gente sempre viu algo melhor acontecer. Uhum, Sempre teve um aprendizado, sempre a gente consegue tirar alguma coisa da crise. Mas na hora que a gente está nela, é um desespero, Matheus. sim, Você pensa que sim, aquela dor não vai passar, sim, você não consegue abrir para ver que aquilo é só um chamado para mudança, e aí tensiona, dói mais ainda, né? E aí vem sim. insegurança, e por medo mesmo, né? Que a gente não enfrenta às vezes, e dura mais tempo a crise.
Eu gosto de uma frase do Pietro Baldi. Chegou, chegou a Lu aí, chegou Sabrina, Bel, só gente boa aqui com a gente, viu, Carol? Eu gosto de uma frase do Pietro Baldi que diz assim: a vida ela é tão inteligente que ela vai bater nos nossos pontos fracos para nos fortalecer. Então, quando ela bate nesses pontos fracos, de que forma que ela faz isso? Ela vai trazer as pessoas certas, né? Aí ela vem assim, a vida, mais uma frase do Helge aqui, envia pessoas conflitantes para te curar. Para você deixar de olhar para fora e começar a se ver por dentro. A vida permite que você caia de novo, até que decida aprender a lição. É lindo. Lindo? Então, É o nós tal do vamos. espiral, né? É, e Aí, de nesse. novo, de E que a novo. gente. E cada uma dessas voltas, e cada uma dessas quedas, são pontos na nossa personalidade que são pontos cegos. Que são pontos onde o que é essa queda? São pontos onde eu não consigo responder à vida de uma forma adequada, de uma forma madura, onde parece que fica tudo nublado. Você fala, não, mas a Carol é tão bacana, mas nesse ponto aqui, olha lá, nossa senhora, parece uma tapada. E o Matheus, olha lá, ele dá palestra na oficina, tem uma voz calma, alguém falou aí da minha voz calma. Matheus deve ser um A poço de. Eli falou, voz serena, A calma. voz Aquela vídeo você serena. fazendo focalização ainda, Matheus. Pois é, vai ver. E aí o Matheus, com essa serenidade, tem um ponto que ele é uma pilha, tem um ponto que ele entra em desacordo aí, Paty. E nesse momento, eu chamo, são os pontos cegos, são os pontos que a gente cai. Eu, inclusive, estou recebendo aqui ameaça da indústria farmacêutica, tem me ligando, olha, não sei o que está acontecendo, as pessoas estão parando de comprar os remédios para dormir, a gente foi investigar a causa, elas estão ouvindo um canal lá da Oficina da Alma, e está dando um prejuízo para nós, elas veem a palestra, veem a voz calma e ó, começa a dormir. É verdade. Então nós estamos querendo fechar esse canal para não ter prejuízo. Fecha não, fecha não, fecha não. E aí eu não deixo, falo, não, nós vamos. Então, os pontos cegos são esses pontos em que a gente não consegue responder de uma forma adequada. E, Ju, aí, nessa hora, Carol, eu gosto de uma ideia que diz assim, é como se a gente tivesse bêbado, sabe? Sim. Emocionalmente bêbado. Emocionalmente eu saio de mim, eu saio daquela zona de bom senso e de maturidade e passo a me comportar como uma criança, onde se eu não tiver com o meu jeito, eu bato na mesa, eu bato as portas, eu bato, eu xingo, é só do meu jeito, onde eu me desespero diante da perda do controle. É, e esses pontos, eles nos levam a colapsos. Quanto mais rígido eu tiver, me obstinando a controlar a vida, né? Então, nós vamos aprendendo. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela me disse assim: eu quero que você me ajude a me fortalecer. Eu quero me fortalecer, você sabe, porque meu casamento teve uma crise e eu acho que se eu tiver outra crise, eu tenho que estar forte para poder passar por ela bem. E aí eu pensei junto com ela, se você está buscando a sua energia para poder ficar mais forte, é porque você está com medo, né? Então, às vezes eu busco aquilo, eu acho que a solução é ficar mais forte, mas a solução primeiro é aceitar minha realidade. A realidade é que eu estou com medo. Eu estou com medo de
perder, de ter outra crise, de não dar conta de lidar com o que pode acontecer. Então, o primeiro passo agora, indo para o equilíbrio saudável, que eu acho que é para a gente poder ficar bem, é aceitar a nossa realidade. Aceitar, nesse caso, que agora eu estou sentindo medo. Aí ela, e aí ela chora. Né? Porque ela sabia disso racionalmente, mas ela não sabia disso emocionalmente, ela não estava em contato com esse medo. Então, tudo que a gente faz, muitas vezes, desesperadamente, essas buscas, muitas vezes espiritualistas, religiosas, pessoas que ficam, às vezes, querendo fazer constelação todo mês, fazendo terapia, buscando isso, buscando aquilo, é para tentar evitar o que eu realmente estou sentindo agora. Em vez de buscar tanta coisa, às vezes bastaria parar e perceber e sentir o que está acontecendo agora. E se isso é aceito, e se eu posso fazer um contato com isso na hora, imediatamente, isso se dissolve. E Uhum. E aí tem um outro. começa a vir uma experiência de equilíbrio, de paz, que é eu Uhum. paro de brigar com o que eu estou sentindo, eu paro de brigar com o medo. Eu vou te passar a bola, eu só vou fazer esse fechamento. Aí eu pedi para ela assim, agora olha para trás, olha para sua família e veja com eles se ali também tem quem viva com medo da vida. Aí ela riu e falou assim, o meu pai e a minha mãe, eles tiveram vidas muito difíceis. E eles, o tempo todo, viveram e passaram para nós essa insegurança. Então ela estava se cobrando a ter que ser, mas isso é uma história da família dela. É mais profundo e eu passo a olhar para eles e dizer, eu também tenho medo, eu também tenho medo da vida e eu também vivo ainda as dores da nossa família. Né? E quando isso também é aceito e ainda inclui eles, é mais um passo de alívio, porque eu paro de me cobrar como se esse fosse um problema meu, que nasceu agora, naquela situação ali de casamento. Não é, é algo, às vezes, muito, muito maior. É verdade. O que eu ia falar, Matheus, é que assim, tudo que eu trago em relação ao equilíbrio é sempre olhando quando está cheio, quando você está buscando, o exemplo que você deu, por exemplo, a gente está buscando ficar forte para conseguir passar por aquilo que talvez exija da gente mais força e não aceita a nossa fragilidade. Ou quando é o contrário, você goza no fato de que você aquele lugar de dor é prazeroso. Não dá para sair daqui. Não tem como, não posso sair daqui. Você aceita completamente essa situação. Então, eu estou sempre falando de equilíbrios. Vamos olhar aquele que está cheio e aquele que está vazio. Aquele que busca o tempo todo ficar forte, não sentir e não aceitar a sua fragilidade. E aquele que aceita a sua fragilidade tanto que não consegue acessar a sua força, né? Sim, Para sair desse lugar e vive em desequilíbrio. sim. O que você está chamando de cheio e vazio? O que eu estou chamando de cheio e vazio é no sentido assim, de eu preciso ser forte, eu não posso ser fraca. Já no outro, não. Eu não consigo ser forte, eu só sei ser fraca. Eu Ah, só sim, sei ficar nesse lugar. E não consegue ver a força que tem, que pode fazer um movimento diferente. E sim. que fica ali, sente o prazer negativo mesmo, né? De ficar na dor, porque também aprendeu daquele jeito, porque também se linka o tempo inteiro nessa solução, nas soluções negativas, né? No prazer negativo que a gente aprendeu na infância. Então, eu gosto sempre de trazer, porque às vezes a gente está falando para um público, e eu vejo muito isso, e até meus clientes também, de que, assim, às vezes eles acham que está nesse lugar doloroso, desse lugar que é o lugar onde ele sabe, a força dele está na fraqueza dele, e ali não consegue ver nada. Aí, claro, vai se fazendo o trabalho, mas essa perspectiva de que ficar nesse lugar sem conseguir sair, é preciso a gente olhar para isso também. Sim, isso Nessa, não é nessa visão, você fácil. entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que eu entendi, sim.
E se eu entendi, eu estou entendendo que isso não é fácil, né? Não é fácil reconhecer que Perfeito. existe um prazer que me mantém nesse lugar de sofrimento. Seja o prazer de ser forte porque me traz um orgulho, por exemplo, né? Eu dei esse exemplo na última palestra, assim, tem pessoas que eu acompanho que eu vejo, ó, tem um rebeldezinho aqui, tá vendo? Vamos ver se ele aceita aqui. Não, tá, É, desiste. Aceita ele aí, Matheus. tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém tinha notado, só você. Aí É, agora todo mundo viu. eu vi aqui, mas estou me divertindo com ele. Uma pessoa que eu acompanho várias vezes, é um padrão assim comum quando você fala do ser forte. Quando a gente diz assim, na minha família há um valor em ser decidido, em ser firme, né? Isso é um padrão machista, por exemplo, de que ser o homem, aquele que decide, aquele que dá a última palavra. Ou mesmo a gente vê muitos matriarcados, muitas mulheres que elas só sentem que têm valor se elas estiverem dominando. Então, são mulheres que às vezes viveram situações lá atrás de muito sofrimento com os homens, que o abandonaram ou que não foram suficientes para poder cuidar dessa família e saíram pela vida. E, e elas desenvolveram, então, um padrão de força e que trouxe essa família para frente. Às vezes salvou essa família, mas junto com isso, criou também um prazer negativo de se sentir, ó, superior. E aí, nessa superioridade, eu deixo de reconhecer, e aí vai passando em geração, e as que vão nascendo depois nem entendem por quê, mas já olham para os homens com um olhar de desprezo. Ou homens que já olham para as mulheres com um olhar de desprezo. Estou trazendo aqui a questão né, Sim, do masculino e feminino, mas poderia ser para a vida mesmo. Pessoas que se sentem superiores. Existe um prazer muito grande. Né? Pessoas que às vezes buscam esse caminho espiritual também e se matam de trabalhar, que se matam de querer entender, que se matam de querer salvar todo mundo. E isso, nossa, a pessoa ela está sobrecarregando de um jeito, existe um orgulho ali. Esse é o prazer negativo, que é difícil eu de sou ver. forte, né? Pode Porque mandar que eu aguento. parece que eu estou fazendo algo bom, não devia estar sofrendo, não sei o que está acontecendo comigo, que eu estou tão mal, eu estou ajudando todo mundo, estou fazendo tudo certo. Mas por trás desse tudo certo, o prazer, o gosto de se sentir superior. Ah, fulano resolveu minha vida. Né? Outra pessoa fala, ah, aquele terapeuta me salvou. Eu falei, olha, terapeuta nenhum salva ninguém. Tem um equívoco aí. Você decidiu transformar a sua vida. E quando você decide transformar a sua vida, você encontra um bom terapeuta que te ajuda a dar seus passos. Né? Porque senão eu coloco ele lá e me coloco aqui. Então, nós vamos aprendendo a reconhecer esses detalhes tão pequenos, mas que nos mantêm ali presos a situações de, de um prazer negativo. O outro lado, que o outro exemplo que você trouxe, de Sim, pessoas que às vezes se mantêm presas na fraqueza, na incapacidade, na vitimização, e a gente pode também olhar para esse padrão e pode olhar para nós. Em que lugares na nossa vida, porque parece que a gente está falando dos outros, né, Carol? não, estamos É falando de de nós nós, mesmos. né? Em que momento na nossa vida em que eu me sinto assim, superior, e sinto esse prazer? Que momentos, então, que às vezes eu me sinto e me prendo à vitimização, a esse lado fraco, como se a vida tivesse que ter pena de mim, como se eu tivesse que receber algo dos outros por estar fazendo o que eu estou fazendo, como se a vida tivesse que me compensar pelo meu sacrifício. São situações que às vezes eu não entendo,
que possa ali estar tendo esse ganho, né, de perceber que quando eu me sacrifico, em algum momento eu me sinto que a vida está me devendo. Então eu fico ali esperando. São distorções pequenas, sutis, que a gente só vai aprendendo quando a gente decide de fato se abrir para esse trabalho de autopercepção. Não são coisas que estão assim na vitrine, facilmente Não. vistas. São aqueles produtos que ficam lá, ó, no fundo da loja, onde a gente vai ter que procurar, vai ter que abrir, e tem um trabalho a ser feito. Mas tudo aquilo que nos faz sofrer hoje na vida, tudo, junto com esse sofrimento, existe ali uma identificação, existe um prazer negativo nisso que você está falando. É uma distorção, é uma cegueira, mas é algo que precisa ser desemaranhado para a gente poder seguir. E uma das coisas que Hellinger nos ajuda nisso é que ele nos ensina que, às vezes, esse é um padrão que inclui a nossa família. Se a minha família vive em situações de muito sofrimento, e se Muito essa sacrifício, de né? muito sacrifício pode ser insuportável para mim não viver dessa forma. Né? Eu trabalhei com uma pessoa e ela fala, Mateus, a minha vida ela tem tudo para ser ótima. Olha aqui minha vida, olha a vida que eu vivo, olha meu casamento, tudo para ser ótima. Mas eu crio um problema, eu estou vivendo um inferno. E a gente foi ver o que mais insuportável do que está sofrendo, sim, a Nelve, por amor, mais insuportável. Aí é que eu acho assim, essa sacada do Hellinger, Carol, assim, maravilhosa. Porque a gente corre o risco de ficar se culpando. Olha o que eu estou fazendo comigo, pelo amor de Deus, você está sendo ingrato demais, você tem tudo isso e ainda fica reclamando. Você não é ingrato, você tem que valorizar a vida e começa a se cobrar, o que não ajuda, não ajuda nada. Mas aí a gente entende essa chave do Hellinger, que às vezes a gente se prende a esses padrões negativos por amor. Como assim? É um amor cego, é um amor infantil. Qual é esse amor? É um amor que diz assim: eu prefiro tudo menos me sentir afastado de vocês, meu pai, minha mãe. Hellinger fala: eu prefiro, às vezes, adoecer, morrer e ser infeliz do que não pertencer. Do que contrariar, né? Do que desonrar a minha família. Por lealdade, a Lu está falando. Isso é um jeito de falar de lealdade, por estar. Tá, o que é isso, gente? É sentir que se eu não for igual, eu não faço parte. A gente sente que faz parte quando a gente se sente igual, quando a gente se identifica. E às vezes Sim. eu posso me identificar pela força e falo, pai, valeu tudo que eu aprendi com você, valeu os anos que eu te vi ali estudando o Evangelho, e hoje eu tomo a sua força e sigo também fazendo o meu trabalho. E o Evangelho sentido é nosso, é fruto do que eu aprendi contigo, é fruto da força que passou por mim e continua seguindo e quem sabe, né, contagiando outras pessoas. Agora, às vezes, e isso a gente não Também. escolhe, não escolhemos, acontece. Às vezes a gente também vai se identificar com o pior, com o mais difícil. No caso, com a dimensão sofrida. E eu Sim. digo, pai, eu vejo a sua dor de não poder parar, de ter que se sacrificar pela vida. E eu também, para me sentir próximo a você, eu também me sacrifico. Eu também Tenho, abro mão, eu também né? abro mão da minha infelicidade, da minha paz, da possibilidade de ter uma vida mais leve, uma vida equilibrada, porque
é o que eu falava com essa pessoa, é insuportável que a vida dela seja maravilhosa. Como é que ela Sim, chega em casa, é todo mundo sofrendo e eu, oi gente, o quê? você fica com vergonha, né? É Tá vergonha. todo mundo nesse caos e você tá feliz. Eu sinto isso às vezes quando eu vou postar alguma coisa alegre, assim, meio no meio dessa pandemia. Fico, ai meu Deus, às vezes eu tô sentindo que eu tô sendo ousada, que eu tô desrespeitando alguém, que eu tô, ai, não tá todo mundo, tem um monte de gente morrendo, um monte de gente vivendo coisas difíceis. Eu tenho esse pensamento, viu, Matheus? Mas aí eu me ouso, coloco um pouquinho, vou meio tímida assim, mas é verdade. Aí você na sua Sim, família você vê um monte de gente infeliz ou que não que está com problema financeiro, ou seja o que for, e você tá tudo bem com você, nossa, você fica envergonhado, né? Fica até calado de falar suas conquistas vergonha e culpa. e culpa. Um outro Sim, exemplo, por exemplo, ó, se a família sim, vive uma dificuldade, você começa a ganhar dinheiro, algumas pessoas vivem um conflito enorme e sim, culpa. E aí a gente fala de uma culpa saudável e também de uma culpa doentia. Né? A culpa saudável, né, Paty? A Paty está falando que passou por isso, algumas pessoas também estão se identificando. Isso é tão humano, né? Somos todos nós. Eu também passei por isso, passo por isso. A gente está aí aprendendo a navegar nesse mar de emoções, nesse mar de imagens que a gente criou. E olhando para cada uma delas de frente, a gente vai aprendendo a reconfigurá-las. Né? E algumas pessoas que têm, então, uma situação difícil com a finança na origem da família, aí chega e começa a ganhar, a pessoa, ou ela começa a torrar aquele dinheiro, pessoas que começam a criar um fracasso, ou então elas podem até ter, porque está na estrela dela, no destino dela, o que ela faz. Tem gente que é assim, né? Põe a mão, o trem vai girando, vai chegando dinheiro, a coisa vem, verdade. mas ela não fica em paz com aquilo. Como Sim, se aquilo tivesse sempre sendo um peso que me distancia da minha família. E, gente, se a gente não tiver incluindo a nossa origem, a nossa família, os valores dos nossos pais, nós vamos estar em desarmonia, em desequilíbrio. Então, qual é a solução? Essa solução, ela não é racional. Ela é um processo experiencial, sentido, que a gente vai assimilando ao longo. Não adianta fazer uma constelação por semana, fazer terapia todo dia, engolir as palestras, nada. É um processo orgânico de assimilação de um novo olhar. E nesse olhar, eu acho que a gente vai encontrando essa paz na medida que eu vou incluindo eles em cada movimento. Não é eu ter mais do que eles, não é eu ter melhores possibilidades, mas sou eu agora dando um passo por todos nós. sim, Olha que bonito isso. Então, se eu tiver uma vida melhor, eu posso dizer, pai, mãe, tudo que eu recebi de vocês me deu a força para poder dar esse passo de uma vida melhor. Esse passo é nosso. Eu honro vocês com a minha felicidade. Eu honro vocês com o meu sucesso. sim. Se a gente conseguir, né, conectar com isso, e é uma coisa também que reverbera aqui, Matheus, essas coisas que você tá falando aí. Eu, às vezes, quando eu viajo, meu pai gosta muito de festa, de farra, de dançar, sabe? Ele é bem alegre. Sei. E aí e aí eu também, assim, eu tenho isso muito dele, né? De gostar de tomar uma cervejinha, um vinho, um Uma negócio. Então, bagunça, uma uma, baguncinha. uma baguncinha, é bem dele, né? Então, assim, ouvir uma música que faz, né, tocar, e aí eu penso neles, assim, eu penso nele, penso em minha mãe, na minha família, nos que não podem naquele momento, porque então no seu processo viver, eu sinto viver por eles. Eu sinto assim, eu levo eles, é o meu olhar indo para aquele lugar. E eu tô me conectando cada vez mais com isso para poder ser mais real o que eu vivo, né? Eu me autorizar mesmo, poder honrá-los de forma prática nesse lugar.
Porque enquanto a gente sabe é uma coisa, agora a gente fazer é um outro passo, né, Matheus? Sim, Eu já sim. sabia disso, mas eu não estava conseguindo conectar. Agora eu já consigo, né? Muito mais. Com Dar consciência. passos de conexão, paciência, né, Carol? Não foi de uma hora para outra, É mas quando verdade, você consegue é uma satisfação tão grande, né? é verdade. Quero te dizer que nós estamos faltando 10 minutos. Foi muito rápido. 10. Tá, 10 foi minutos. mesmo. E aí, nesses últimos 10 minutos, assim, gente, a gente foi lendo as coisas aqui, eu fui lendo, porque eu consigo, assim mesmo, me manter conectada e lendo. O Matheus, eu acho que sim também. Contribuições Ganhamos um monte de maravilhosas, coração, ganhamos um monte de coração aí que muito, eu contei muito aqui. coração. Passou de 100. Foi, né? Ah, foi. Então, e muita coisa bacana que se contribuiu aí de quem foi falando, mas a gente, se a gente fosse ler, a gente não ia conseguir ter essa dinâmica aqui, né? Sim. Então, nesses minutos finais, assim, é, joga aí pra você, pra ver o que que você. Deu show aí agora, final, a última Sim. música, as últimas músicas. Finalzinho de festa, finalzinho Sim. de festa. Mais um, joga aí, Matheus. Então, Sabe que com baiano tudo é festa, né? Baiano tudo é é, festa. a Então, bora pra Bahia, última música. a Bahia é muita alegria, muita vida. E eu sinto que eu acho que a gente já tocou nos pontos que foram assim essenciais, sabe? De entender que esse caminho do equilíbrio é um caminho de aceitar, vamos fazer um resumo, né, de tudo aquilo que a gente trouxe, que é um caminho de aceitar a nossa imperfeição, de aceitar a vida. Olha, Lu, dizendo pra você voltar logo, viu, Ô pra Lu, Bahia. já já, Lu, deixa estar essa pandemia que a gente encontra. E aceitar então a imperfeição da vida, aceitar a imperfeição dos nossos pais. E nós temos aqui um processo que a gente pode olhar com paciência, que ele é gradativo. E nós temos duas dimensões aqui muito concretas para que a gente possa seguir esse trabalho com paciência. Uma é olhar para a nossa relação com os nossos pais, né? É olhar para a qualidade, né? Se eu consigo olhar para eles sem exigência. Essa é um parâmetro lindo, porque eles simbolizam a nossa relação com a vida. Só por isso, não é porque é esse pai e essa mãe, não. É porque tudo aquilo que eu olho quando eu vejo eles simboliza a minha relação com a vida. Então é uma coisa bem concreta para a gente ir trabalhando. E uma outra coisa bem concreta que Gendlin, para quem não conhece, gente, Eugênio Gendlin é um cara que criou a focalização e um trabalho lindo, um método da gente aprender a se escutar com mais cuidado. Né? Que é isso que a Carol falou. Eu fui aprendendo coisas que eu já sabia racionalmente, mas ainda não tinham se interiorizado. E esse trabalho de interiorização, para que ele seja vivo, ele precisa incluir a dimensão sentida, e não tem jeito de falar de sentimento sem falar de corpo. Então, Gendlin, ele nos apresenta o olhar para o corpo de outra forma, não é esse corpo físico, mas é esse corpo sentido, as sensações que surgem em cada uma das experiências da nossa vida. Poder incluir isso, olhar para isso, vai nos dar uma clareza de quando os nossos passos estão nos levando a caminhos de desequilíbrio, a caminhos de distorções, ou quando eles podem estar nos levando a caminhos de realização. Né? Inclusive, a gente está agora inaugurando as quartas-feiras à noite, você está lá no curso de focalização, a gente vai abrir agora, a Ladinete está falando do curso, a gente vai abrir agora um espaço de autofocalização, que vão ser Perfeito. 3 quartas-feiras, aberto ao público, né, um valor bem acessível, para que a gente possa estar incluindo, apresentando para mais pessoas esse caminho da gente se escutar a partir das sensações e ver quantas informações existem ali para nos guiar, para nos nortear rumo a caminhos de maior harmonia, de maior equilíbrio. Então eu termino dizendo que é possível, mas não é rápido, e é possível, mas é possível viver e encontrar passos cada vez mais seguros na direção de uma vida mais plena, de uma vida que seja mais verdade.
com toda a imperfeição dela. Sim, Foi ótimo. Obrigado pelo foi ótimo. A convite. gente Obrigado por tem todos cinco que vieram minutinhos. aí, sentir o carinho É, de muitos. a gente tem 5 minutinhos, vamos aproveitando, falando, assim, eu queria dizer para você o quanto tem sido fantástico usar a focalização. Eu tenho feito muito com os meus clientes, os meus pacientes, e tem sido lindo, quero depois lhe dizer sobre isso. Vale a pena, quem tiver aí, entra na Oficina da Alma, vê essa experiência que o Matheus está trazendo. O canal do YouTube também, com as meditações que são lindas, os cantos. Chegou alguém dizendo aí, canta, sou cega. O pessoal já querendo que você cante, em plena live, né? E tem o Evangelho Sentido, toda terça-feira também, né? E que também super vale a pena. E eu quero dizer assim que eu ia falar assim, caiu, levanta, mas às vezes a gente caiu e fica um pouquinho lá embaixo, né? Para poder levantar com mais presença, mas isso só é possível quando a gente está no nosso processo de autoconhecimento, de busca, de decisão deliberada de fazer diferente, né? Porque se Sim, daquele jeito que a gente está fazendo aquilo não está trazendo bons resultados, como é que a gente sabe disso? Qual é o termômetro? É a nossa experiência mesmo com o corpo, com as emoções, com as relações. Se tem alguma coisa que não tá em consonância, não está bem, então vamos olhar se de repente a gente está levantando muitas vezes, se a gente está usando a força o tempo inteiro, talvez precise, né, buscar o equilíbrio justamente parando um pouco, ficando às vezes até no fundo do poço, né? Fica um pouquinho assimilando, ali, assimilando. cada queda tem lições preciosas. E essa é a premissa dessa live de hoje, né? São as coisas fantásticas que a gente pode aprender na crise. Ela é só um chamado para a oportunidade de poder rever padrões e de mudar. A única coisa que a gente tem, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Algo em nós já mudou nesses 50 minutos que estamos juntos aqui. Uma palavra, um olhar, um sorriso, algo que nos tocou e que nos chamou para avançar na nossa vontade de ter uma vida mais harmoniosa, mais leve, de poder olhar diferente para os nossos pais, só pelo testemunho que você deu, que eu dei aqui, né, Sim, em relação a isso. Então, esse é o movimento da vida, é caminhando que a gente vai encontrando. E essa é a sim. premissa do equilíbrio, Quando a né? gente fala dessas coisas, são coisas simples, né, Carol? Mas quando a gente fala delas com verdade, testemunhos de verdade, elas chegam com uma energia cheia de Sim, vida. E quem está aberto sente aquilo como um estímulo, como um movimento, como algo que toca. Algumas pessoas falam, estou emocionada, porque nós estamos falando de algo que não é teórico, que é sim, vivo, que está sendo sentido agora. é verdade. E isso tem Na palestra força. 37, na palestra 37 do Gui, eu estava lendo até ali para um cliente hoje, ele diz assim, eu me abro para a felicidade, para a infelicidade, eu me abro para tudo, Uhum. né? E isso aqui é assim, eu me abro para poder viver a vida buscando o equilíbrio, que não é uma coisa estática. O equilíbrio, ele é um Movimento, movimento, movimento. né? Isso É mesmo. exatamente isso que eu trago, assim, de proposta para esse projeto Meu Equilíbrio, Matheus. É um movimento que não pende o tempo todo para um lado só, nem para o outro lado. Ele é uma dança mesmo, Uma para encontrar o dança. par. E só Legal. é possível dançando, né? A gente Vamos vai, dança, aprender, vamos treina. aprender. Cada música, tem hora que a música eu não estava preparado para aquela música. Eu sei só aqueles passinhos ali, tocou uma que eu não sei, eu vou ter que aprender a entrar nesse novo ritmo, né? E a importância de pedir ajuda, É, né? Ele é. fala isso na palestra da crise, assim, peça ajuda quando está sozinho também está difícil. E isso é que é importante. Estamos nos segundos finais. Te agradecer imensamente. Beijos, Como é obrigado, grande bom meu amor por trabalho, você, pelo bom seu trabalho, trabalho, concluir obrigado. assim, né, com essa entrega. E o Sanfã Clube na Bahia está aqui, ó, firme e Vamos, forte, ó, junto, Minas, tá? Bahia. Minas, Beijos, Bahia. A gente se vê à noite no curso de focalização. tamo junto, Tá? Um até. abraço, Obrigado, Matheus. gente, um Obrigada, beijo. meus amigos. Obrigada, minha família que também estava aí presente. Gratidão.